Olá, pessoal! Aqui é o professor Leandro com mais instruções sobre a nossa plataforma Google for Education do nosso Colégio Machado de Assis. Hoje eu vou estar falando com vocês como vocês vão estar entrando dentro do Classroom, ou seja, Google Sala de Aula, também mexer um pouquinho com o Google Meet e publicar as aulas do próprio Google Meet na sala de aula, né? Então, para os alunos poderem ver as aulas gravadas, ok? Então, vamos lá. Nós, dentro do Google for Education do nosso colégio, né? Então, nós implantamos, então nós vamos fazer todo um procedimento, e esse procedimento precisa ser igual para todos os professores, para que a gente possa padronizar e que os alunos possam visualizar isso de uma forma mais uniforme, ok? Então, vamos lá. Lembrando-se que o login do professor, né, vai ser sempre o seu nome, primeiro nome, depois um dos sobrenomes, eu passei isso pelo WhatsApp para vocês, @portalmachadodeassis.com.br. E a senha inicial sempre professor, @2020, ok? Então vamos lá. Sempre quando eu for entrar, né, para dar as minhas aulas ao vivo, eu vou ter que entrar através do Classroom, ou seja, um dos recursos dentro da plataforma, que é onde os alunos vão estar também entrando pelo Classroom, ou seja, Google Sala de Aula. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer no meu navegador, lembrando-se que, professores, para se dar aula é necessário ter um computador ou um notebook. É muito complicado dar aula pelo celular, ok? Caso você não tenha uma webcam, então você pode inclusive transformar, né, o seu celular numa webcam para você ter a câmera aí, certo? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Muito bem, vamos lá. Sempre eu recomendo que vocês tenham instalados no computador o Google Chrome, né, que é o navegador da Google, porque nós estamos trabalhando na plataforma Google para ser mais compatível, então nós trabalhamos com o Google Chrome. Logo em seguida, né, nós vamos dentro do Google Chrome digitar lá www.google.com.br, tá? Então nós vamos entrar na página do Google. Na página do Google, nós temos que sair de todas as contas que não pertencem ao portal Machado de Assis. Por quê? Se você estiver numa conta pessoal, como que eu sei que é uma conta pessoal? Aquela conta Gmail, você não vai acessar, assim como os alunos. Tanto é que os alunos, para acessarem também, eles vão ter que entrar no login dele, que também é @portalmachadodeassis.com.br. Então vamos lá. Entrei lá no Google, né? Geralmente vai ter lá o meu ícone, né, de login, onde tem aquela bolinha lá em cima, olha lá a bolinha lá em cima, certo? Tendo essa bolinha, eu vou verificar que é Gmail. Ah, é Gmail? Então, oxa, não pode ser essa conta. Eu vou ter que trocar. Dica aqui do professor Leandro. Tentem colocar fotos diferentes de vocês. No caso, vocês já ofereceram as fotos, a foto de vocês para o portal do Machado, então coloque a foto do seu Gmail pessoal diferente da foto do portal para vocês identificarem, fica melhor. Então vocês clicam aqui em sair de todas as contas particulares, certo? Aí logo em seguida, vocês vão clicar então dentro do próprio Google mesmo, vocês vão clicar em fazer login, certo? Fez o fazer login, vocês vão colocar. Caso não colocou nenhuma vez, eu recomendo, primeira vez que vocês coloquem, inclusive salve a senha no computador pessoal de vocês, para que vocês possam acessar. Não salvem a conta quando vocês estiverem no computador do colégio. Sempre coloquem a senha, não deixa salvo a sua senha no computador do colégio. Então vocês vão colocar aqui outra conta, certo? Logo em seguida vocês vão estar digitando lá a sua conta, nome, ponto, sobrenome, né? Um dos sobrenomes, @portalmachadodeassis.com.br, certo? Vocês vão clicar em próximo, logo em seguida vai pedir uma senha, vocês vão colocar a senha inicial, que é professor@2020, logo em seguida vocês vão clicar em próximo e vocês vão estar entrando então na página, ok? Ele vai pedir, lógico, para vocês trocarem de senha, e aí quando vocês trocarem de senha, vocês já estão dentro da plataforma. Muito bem, prestem bastante atenção. Como que eu sei que eu estou dentro da plataforma? Vai aparecer esse ícone fazer login na página do Google. Se eu clicar nesse ícone fazer login, não vai acontecer mais nada, né? Então, se eu clicar, ele não aciona mais nada. Logo eu sei que eu estou dentro da plataforma. Tudo bem? Então agora eu vou ter que entrar dentro o quê? Do meu Classroom. É no Classroom que tanto os alunos como os professores conseguem entrar no Google Meet para ter as suas aulas ao vivo, tá? Então, como que eu faço para entrar
dentro do Classroom, certo? Porque eu já estou logado, lembrando-se, eu só consigo entrar no meu Classroom, na minha sala de aula, se eu tiver logado com o usuário do Portal Machado de Assis. Então, para entrar, então, o que vocês vão fazer? No próprio navegador, vocês vão estar digitando lá classroom.google.com, certo? Vocês digitam esse endereço. Eu aconselho vocês sempre arrastarem esse endereço para a barra de favoritos, porque a gente utiliza muito esse endereço, tá? Coloca ele lá como um favorito. Logo em seguida, quando vocês digitarem, a primeira vez que vocês entrarem, vai pedir para que vocês confirmem para aceitar as turmas de vocês, né? Aí vocês visualizem lá as turmas que vocês têm, né? Primeiro coloca que você é professor. Logo em seguida você vai visualizar todas as tuas turmas, né? Visualiza se as suas turmas estão certinhas, né? Qualquer coisa, se tiver fora de ordem, movimente as turmas. No curso que eu dei, eu falei também como mudar também os temas, né? Da sua turma, caso você queira mudar essas imagens, né? Então você pode estar padronizando aí dentro aí do seu Classroom. Ok? Para entrar dentro da sala de aula, o que você faz? Simplesmente você vai clicar na turma que você quer, por exemplo, se você está dando aula para várias turmas, né? Por exemplo, eu que sou professor do 6º ano, então eu dou aula para o 6º ano A, B e C juntos, né? Então, se eu clicar no qualquer um dos 6º anos, eu vou entrar na sala da turma, certo? Ou seja, na sala de reunião, e a mesma sala de reunião para todas as turmas, tá bom? Clico então numa das salas aí da tua turma, logo em seguida vai aparecer o mural, nesse mural aí onde tem todas as nossas atividades que eu expliquei no nosso curso. Clicou no mural, vocês vão clicar então aqui em cima no menu Atividades. Clicou no menu Atividades, logo em seguida vai aparecer aqui as atividades e o que vocês fazem? Vocês simplesmente clicam no link. Qual que é o link? O link das aulas ao vivo, né? Esse link aqui eu peço para que vocês não tirem, foi um link feito na agenda de vocês e é o link que vocês têm domínio total perante os alunos nesse link aqui, tá bom? Então não removam em nenhuma hipótese esse link. Então vocês vão lá, clica no link. Quando vocês clicarem aqui, automaticamente vai entrar onde? Vai entrar no Google Meet. Então vocês entram no Google Meet, tudo bem? Lembrando que quando vocês entrarem lá no Google Meet, vocês têm alguma opção, mas a primeira coisa que vocês devem observar, né, se vocês estão aqui com a conta correta, né, logo em seguida aqui vocês têm tanto o ícone de áudio como o ícone de vídeo, né? Para vocês habilitarem o áudio, habilitarem a câmera, caso vocês queiram habilitar, e é interessante vocês iniciarem com a câmera aberta. Vocês verificam se o áudio está funcionando através desses 3 pontinhos do lado esquerdo, né? Quando você fala, ele se movimenta, né? Se você quiser fazer alguma configuração, tanto do teu áudio como do teu vídeo, é por esses 3 pontinhos verticais do lado direito, inferior. Quando vocês clicam nesses 3 pontinhos, caso vocês queiram alterar alguma coisa, clica em configurações, vai aparecer então as configurações de áudio ou as configurações de vídeo, tá bom? Logo em seguida, vocês vão clicar em participar. Clicou em participar, vocês estão então na reunião dentro do Google Meet. Como que é o Google Meet? Então, a tela do Google Meet. O que nós temos no Google Meet? Bom, primeiro, quando vocês estiverem na reunião, pode acontecer de algum aluno estar vindo com um link externo fora da plataforma. Isso daí também a gente vai estar autorizando na primeira semana, né? Caso a gente passe esse link e ele não esteja conectado, então vocês dão lá permitir. Tomem cuidado que quando vocês dão permitir, esse aluno entra sem identificação nenhuma. Pode ser talvez um nome qualquer, um nome de um usuário aí, do pai, da mãe, do computador. Então vocês ficam bem atentos quando o aluno, esse aluno que não está identificado entrar, percebam se é mesmo aluno, pergunte quem é e depois fale para esse aluno, olha, da próxima vez, visualize o tutorial do professor Leandro, das aulas do professor Leandro e entre com o seu usuário correto do Portal Machado de Assis. Tudo bem? Então, na primeira semana, você vai permitir esse usuário. Lembrando-se que os ícones aqui de câmera, né, para você fechar tanto a câmera e o microfone, eles vão ficar vermelhos. Então, aqui você tem o ícone do microfone. Aqui você vai visualizar se o seu microfone está funcionando, o seu áudio está funcionando nessas barrinhas aqui embaixo. Logo em seguida, aqui você tem o ícone de vídeo da câmera sendo gravada. Em cima, vocês têm aqui um ícone, né, de grade, né? Eu vou passar para vocês o link dessa grade, né, dessa extensão dentro do Google Meet, que essa grade ela faz com que nós visualizemos
todos os alunos, tá, ao mesmo tempo na tela. Caso contrário, o Google Meet ele só consegue visualizar 16 pessoas na tela. Então, se você quiser visualizar todos os seus alunos na tela, a foto deles, né, ou então o nome deles, vocês clicam aí nessa extensão do Google Grid View, tá bom? Fix. Google Grid View Fix. Depois, vocês têm aqui os usuários, vocês têm o chat, vocês têm o horário. Tomem muito cuidado com o horário, porque nós estávamos acostumados com o Zoom, e o Zoom caía a conexão. No Google Meet não cai a conexão. Então, deu lá o horário, vocês têm que vocês mesmos desligarem a conexão. Então, não tem limite de conexão. Então, para que a gente não passe do horário, tome cuidado aí com o horário, apesar que os alunos vão avisar. E aqui você tem qual é o usuário que está falando, né? O usuário principal. Tudo bem? Nós temos também o apresentar agora, que eu já vou explicar para vocês, e as configurações do Google Meet aqui do lado direito, nessas 3 pontinhos aqui. Tudo bem? Caso você queira sair da reunião, clica aí no telefoninho vermelho, aqui embaixo, no botãozinho vermelho, e aí vocês conseguem sair da reunião, certo? Muito bem, vamos especificar então algumas coisas dentro do Google Meet. A primeira coisa que nós temos aqui são as configurações do Google Meet. Quando eu estou trabalhando aqui em configurações, vocês reparem que a nossa aula precisa ser gravada. Então, para que eu consiga gravar a minha aula, eu tenho que dar a opção de gravar. Não existe forma automática de gravar essa aula. Eu tenho que gravar. Inclusive, eu falei com os alunos, né? Olha, lembrem os professores, caso não esteja aparecendo o ícone de gravação. Inclusive, eles faziam isso no Zoom. Então, prestem bastante atenção. Então, vocês clicam nesses 3 pontinhos e logo em seguida vocês clicam em gravar reunião. Quando vocês clicarem em gravar reunião, vai aparecer então esse ícone gravando. A partir desse momento, a sua aula está sendo gravada. Se vocês não clicarem nesse ícone de gravar a reunião, sua aula não será gravada, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Lembre-se que quando gravar, tudo que for gravado não vai estar no seu computador, e sim vai estar no armazenamento da nuvem. Aonde? Tudo vai estar no Google Drive. Então, toda a gravação das suas aulas estão no seu Google Drive do próprio link, né, do seu e-mail do portal Machado de Assis, ok? Depois eu vou estar falando onde que está essa gravação, para que a gente possa postar essa gravação lá dentro do Google Sala de Aula ou Classroom. Muito bem. Estou lá no meu Meet, lembrando-se que aqui eu tenho as pessoas que estão participando da minha reunião. Se eu clicar nessas pessoas, eu vou verificar todas as pessoas que estão nessa reunião, os alunos, certo? Eu pedi para que eles colocassem fotos, né, no usuário. Então me ajudem, os alunos que não tiverem foto, eu falei para eles colocarem uma foto de rosto, uma foto de perfil, né, como se fosse de RG. Disse também que tem alguns recursos do Google de reconhecimento facial, e aí precisa dessa foto. Então, mais uma vez, pedem para que eles coloquem uma foto para que a gente possa reconhecer como se fosse um carômetro e facilitar a gente quando estiver na hora do conselho, tudo bem? Então, quando a gente estiver aqui nos alunos, se eu clicar num aluno, eu tenho 3 opções que eu posso estar fazendo no meu aluno que eu uso aqui nas minhas aulas. A primeira opção é fixar esse aluno, ou seja, quando ele quiser falar alguma coisa, está respondendo alguma questão, caso não apareça a tela para vocês, se vocês colocarem uma taxinha, ele vai ficar como tela principal. Se vocês quiserem desabilitar o áudio do aluno, vocês clicam então nesse microfoninho aqui, ó, que é o de áudio. Prestem atenção, não existe o recurso de tirar o som de todos os alunos. Então você vai ter que ir de aluno por aluno para tirar o som ou pedir para que eles desabilitem o som. Esse ícone do olhinho é de visualizar ele na reunião. Então você pode tirar a visualização dele. E esse aqui que é o mais grave de todos, né, que é você remover o aluno da reunião. Lembrando-se que se o aluno estiver dentro da plataforma, removeu ele volta de novo, porque o aluno ele entra automaticamente na sua aula, tá? Ele não precisa pedir permissão, porque ele já está logado dentro da plataforma. Somente os alunos que não estiverem com o usuário @portal Machado de Assis, sim, esses sim terão que pedir autorização de entrada, ok? Muito bem. Então vamos lá. Continuando aqui com o Google Meet, outra coisa que nós temos lá é o chat lá em cima, né? Esse balãozinho, né? Então nesse balãozinho vocês podem estar colocando um link, né, de algum site, colocando algum link do próprio Google Drive para que eles possam baixar esse arquivo, e vocês podem estar conversando com os alunos. Sempre a conversa aqui embaixo. Lembrando, toda a conversa
do chat, ela é gravada junto com o vídeo, então fica tudo gravado. Então aí é uma ferramenta que nós temos caso o aluno comece a falar coisas que não são pertinentes à educação no próprio chat, ok? Então, nesse chat você consegue visualizar tudo que eles estão falando, mas eles não conseguem falar entre si. Então, tudo que eles falarem vai aparecer tanto para você como para os outros alunos. E também você não consegue falar somente para um aluno, tá? Então, você tem que colocar total aí para que todos visualizem, certo? Depois, nós temos também aqui em cima, aqui embaixo, as apresentações, ou seja, como que eu vou compartilhar a tela dentro do meu Google Meet. Então, para compartilhar as telas, muito parecida com a do Zoom, eu tenho 3 opções. Eu tenho compartilhar a tela inteira do computador, então compartilho a tela inteira com os menus, com tudo do computador. Eu compartilho uma janela de um programa, né, se eu estiver lá na internet, ou então se eu tiver uma apresentação de PowerPoint, eu posso compartilhar uma janela, né? Então, para compartilhar uma janela, eu venho aqui e escolho a janela que eu quero compartilhar, seja uma guia ou seja, certo, uma janela aí, ok? E também eu tenho aí uma guia do Chrome. Para que eu utilizo esse recurso? Esse recurso aqui eu utilizo principalmente quando eu quero passar um vídeo do YouTube. Para que esse vídeo do YouTube saia som, então eu tenho que compartilhar isso daí, ideal para vídeos e animação. Tá? Então eu entro no YouTube e aí eu passo o vídeo que eu quero passar para o meu aluno, tá bom? Muito bem. Então quando vocês clicarem lá, o vídeo já deve estar aberto, já deixa o vídeo aberto numa página separada do YouTube, e aí vocês clicam lá no vídeo. Lembre-se que toda vez que vocês estiverem clicando dentro lá do Google Meet, lá em cima na barrinha, né, do Google Meet, tomem cuidado para não clicar em outros links. Sempre clica no sinalzinho de mais na guia lá de cima do navegador para que vocês consigam não sair da reunião, ok? Mesmo que vocês saiam da reunião, é só entrar de novo que os alunos continuam lá presentes, ok? Bom, quando eu estou acabando a minha reunião, o que eu tenho que fazer? Primeiro, antes de terminar a minha reunião, eu tenho que remover os alunos da sala caso eles não saiam sozinhos. Porque vocês vai terminar a aula, o que você fala? Pessoal, tchau, tchau, pode sair da sala. Clica lá no telefoninho vermelho para vocês saírem da sala. Só que vocês sabem que acontece alguns alunos que logam e ficam lá e dormem, por exemplo, né? Ou então somem, né, da aula, mas fica logado. Então, para que a gravação não continue, você vai ter que remover esse aluno de lá. Então, para remover, você clica em cima do aluno, logo em seguida você clica no sinalzinho de menos para remover ele. Removeu, vai ficar só a sua tela. O que você vai fazer? Você vai clicar então aqui, você vai verificar que ainda está gravando a aula, aí você vai clicar nos 3 pontinhos lá embaixo, do lado direito inferior, e depois vocês vão dar a opção interromper a gravação, certo? A partir desse momento, você interrompe a sua gravação. Você pode interromper a sua gravação em qualquer momento. Lembre-se, a partir do momento que você interrompe a gravação, ela gera um novo arquivo, tá? Então esses arquivos não se ajuntam. Você não pode pausar a gravação, depois voltar da play, não, REC, né? Então você não consegue fazer isso. Esse recurso tinha no Zoom, mas no Google Meet não. Uma vez que você começa a gravação, você só pode terminar. E aí ele gera vários arquivos toda vez que você iniciar. Tudo bem? Interrompeu a gravação, logo em seguida, então, vocês entram lá no sair da aula. Então, clica lá no telefoninho vermelho, certo? E aí, para a gente publicar isso, nós vamos estar entrando, então, no Google Classroom. E aí, no Google Classroom, nós vamos, então, estar publicando, eu vou estar ensinando vocês a publicarem as aulas dentro aí do nosso Google Meet. Então, todo o Google Meet gera, então, a aula na nuvem, eu preciso publicar essas aulas, certo? Então, vamos lá para a nossa publicação dentro do Google for Education. Muito bem. Nós já lá dentro do Google Sala de Aula, né, com as suas turmas, você então vai estar clicando para publicar, então, a sua aula dentro da sala de aula dos seus alunos. Não se preocupem que se vocês tiverem aí salas iguais, vocês publicam em uma turma e conseguem publicar automaticamente nas outras turmas iguais ao mesmo tempo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos entrar então na nossa sala de aula. Como que a gente entra na sala de aula? Vamos juntos lá. Estou aqui então no meu Google Sala de Aula. Vou entrar lá numa das minhas salas de aula. Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam quando vocês estiverem na sala de aula, então eu vou estar aqui dando zoom, né?
lá em cima. Eu quero que vocês confiram, por favor, os alunos que estão dentro da sua sala de aula. Então, isso daqui é essencial a ser feito. Então, como que você vai conferir quais são os alunos? Eu mandei uma listagem para vocês dos alunos, né? Mandei uma listagem de todas as turmas aí. Então, vocês vão estar conferindo aqui os seus alunos. Então, vocês vão clicar em pessoas. Clicou em pessoas, aí vocês vão estar conferindo aqui todos os alunos para ver se não está faltando nenhum aluno que foi cadastrado. Lembrando-se que toda essa preparação, né, do Google Sala de Aula foi feita para facilitar a vida do professor, né? Muitos colégios, o professor que tem que fazer toda essa montagem aí das turmas, tá? Então foi feita toda a montagem da turma, né, e também foi feito os links de aula, né, que nós visualizamos lá aqui em atividades, certo? Muito bem. Visualizou aqui as pessoas, né? Visualizou direitinho para ver se está tudo certinho. Não está faltando nenhum aluno. Ah, Leandro, está faltando um aluno. Então vocês mandam para mim um WhatsApp antes, né, de começar as nossas aulas, né? As nossas aulas ao vivo. Manda um WhatsApp para que eu possa adicionar o aluno. Mesmo caso você queira adicionar, então preste atenção, ó. Para adicionar esse aluno, eu vou dar o e-mail desse aluno para você. Tá? Então você fala, Leandro, tá faltando o fulano. Então você vai vir aqui, ó, clicar aqui nesse sinalzinho de mais, clicou no sinalzinho de mais, que está faltando o teu aluno, eu vou estar passando o e-mail do aluno, né? Então, por exemplo, aqui, vou colocar aqui um aluno, ó, aluno.teste@portalmachadodeassis.com.br. Olha lá, aí o aluno vai aparecer. Então você vai clicar no aluno e automaticamente você vai convidar o aluno para dentro da sua sala de aula, ok? Então, caso falte algum aluno, por isso que eu preciso dessa conferência. Nós fizemos através aí de cópia e cola, né, de nomes, mas às vezes pode acontecer de estar faltando um aluno. Outra coisa que é essencial vocês conferirem também é o link do Google Meet, né? Então, vocês vão estar clicando aqui em atividades. Dentro aqui das aulas ao vivo, né? Vocês vão estar então colocando lá o link do Google Meet, verificando se o link do Google Meet é o mesmo link para as turmas iguais que você dá aula, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui o link do Google Meet, ele termina, deixa eu dar um zoom maior aqui, ó. Então aqui, ó, meet.google.com/ e aí você tem MFJ, ok? Então você vai verificar se esse MFJ é o mesmo, né? Lógico, cada turma vai ter uma letra aqui, né? Então, vocês vão verificar aqui se a próxima turma é a mesma. Então aqui eu estou no sexto ano B, eu vou lá agora clicar lá no sexto ano C. Então vou aqui no meu sexto ano C, vou clicar aqui em atividades, certo? Cliquei lá em atividades, vou lá na minha aula ao vivo. Opa, será que é o mesmo link? Olha lá. Meu link do sexto ano C, MFJ. E assim eu confiro das turmas iguais dentro da sala de aula. Tudo bem? Para eu mudar as turmas é só vir aqui do lado e eu consigo mudar. Bom, antes de publicar as suas turmas, né, suas aulas dentro das atividades, eu preciso que vocês façam os tópicos essenciais, ou seja, fundamentais que tem que ter em toda a sala de aula. Então, toda sala de aula tem que ter esses tópicos e nesta ordem. Então, isso é uma norma que vocês devem fazer aí na sua sala de aula. Então, prestem atenção. Para mexer nos tópicos, vocês vão clicar aqui em atividades. Clicou em atividades, reparem que o único tópico que vai ter na tua turma vai ser a aula ao vivo. Então, nós vamos criar aí mais 4 tópicos que nós vamos estar utilizando no decorrer aí do nosso uso. Leandro, eu posso criar outros tópicos particulares, ou seja, da minha própria disciplina? Sim, é liberado, você vai colocar aí, a sala de aula é tua. Mas vocês têm que ter esses tópicos, têm que ser os primeiros tópicos nesta ordem que eu estou falando. Vamos padronizar aos alunos. Aí, se vocês tiverem mais tópicos, coloque abaixo desses tópicos, ok? Então, vamos lá junto comigo. Então, para eu criar um tópico, porque é por esse tópico que o aluno vai clicar no menu do lado, tá vendo esse menu aqui, ó? Então, esse menu do lado é o tópico quando eu crio e quando eu coloco as minhas atividades. Então, para criar, eu sempre preciso sempre para criar alguma coisa, eu tenho que estar clicando aqui sempre em todos os tópicos, aí logo em seguida eu venho aqui criar, tá? E aí eu vou criar mais 4 tópicos, quais são eles?
Então, o próximo tópico, eu vou clicar aqui em tópico, coloca em caixa alta, em letra maiúscula, esses seguintes tópicos. O próximo tópico vai ser, primeiro é só aula ao vivo, que já está lá. Agora vocês vão colocar, então, aula gravada. Então, vocês vão colocar aqui em letra maiúscula, aulas gravadas. Ok? Colocou, adicionou o tópico, certo? Só isso. Vamos criar, então, mais 3 tópicos. Criar tópico. E aí vocês vão criar aqui tarefas. E vocês vão estar colocando as tarefas aí. É aqui que nós vamos postar as nossas tarefas nesse tópico aqui. Adicionar. Tá? Não vai ser mais postado nada no como, é tudo por aqui, certo? Vamos criar aqui mais um tópico. Vamos colocar aqui o tópico avaliações. Ok? Avaliações. Adicionei. E o último tópico, nós vamos estar criando aí como um tópico de orientações. Então, qualquer orientação que você queira dar para o aluno, orientações de estudo, né? Orientações, tá? Então, são esses tópicos que vocês devem estar criando. Ah, Leandro, eu criei um tópico errado, ou de repente eu não fiz na mesma ordem. Lembre-se que os tópicos, ó, vocês podem clicar e arrastar o tópico para onde você quiser, ó. Então, você clica sempre aqui no íconezinho aqui do lado do nome, clica e arrasta e você pode colocar. Cada vez que você muda o tópico, muda a ordem no menu também. Se caso você escreveu alguma coisa errada, clica sempre aqui nos 3 pontinhos do lado do tópico, ó. Clica nos 3 pontinhos, fez aqui nos 3 pontinhos, logo em seguida, então, você pode estar renomeando o seu tópico. Então, ó, prestem atenção como ficou a ordem dos tópicos. A ordem é essa. Então, primeiro tópico vai ser aulas ao vivo. Então, para ser o primeiro tópico aulas ao vivo, repara que o meu está lá embaixo. Então, vou pegar aqui o aulas ao vivo, deixe sempre como primeiro tópico, que é por aqui que os alunos e os professores vão entrar. Então, é a primeira coisa que tem que ter no tópico aqui, certo? Aulas ao vivo. O próximo tópico vão ser aulas gravadas, certo? O terceiro tópico, tarefas. E o quarto tópico, avaliações. E depois, orientações, tá bom? Então, a ordem ficou essa. Então, coloquem sempre para padronizar. Aulas ao vivo, aulas gravadas, tarefas, avaliações e orientações. Tá? Então, criem esses tópicos. É por esses tópicos, então, que nós vamos estar colocando. Quando eu quiser colocar aí as aulas gravadas, eu vou colocar o tópico aula gravada, que a gente vai fazer agora. Tarefas, avaliações e algumas observações. Mais uma vez, posso criar mais tópicos da minha disciplina? Pode, relacionado ao conteúdo das suas disciplinas. Se você quiser aí diferenciar, né, colocar alguma outra parte que você tem aí algum assunto, pode fazer os seus tópicos. Mas esses têm que ser os 5 primeiros tópicos nesta ordem. Muito bem? Então agora eu vou estar mostrando para vocês como nós vamos publicar, atenção, como nós vamos publicar as aulas dentro da plataforma aqui, dentro do Google Sala de Aula. Então, nós vamos ter aí alguns dias de teste, né? E esses dias de teste para que os alunos possam entrar dentro da plataforma. Então, primeiro nós vamos estar continuando com a ferramenta Zoom, né? Da mesma forma. E aí, nós vamos só publicar o arquivo do Zoom. Então, a gente não vai precisar mais publicar no YouTube esse arquivo e também nem no Coma também não mais. Então, a partir do dia que nós estaremos informando para vocês, vocês vão estar então publicando dentro aqui o próprio arquivo. Então, o que vocês vão ter que fazer? Primeira coisa que vocês têm que fazer é criar essa nossa aula gravada. Então, olha como que eu crio uma aula gravada, ou seja, como que eu crio dentro de um tópico. Então, primeira coisa, para eu criar, eu tenho que estar selecionando sempre todos os tópicos. Cliquei lá em todos os tópicos, depois eu venho aqui criar, atenção. Depois dos nossos cursos eu vou estar falando das atividades com teste, essa parte de pergunta, tá bom? Aqui reutilizar para reutilizar algum material. Aqui, quando eu tenho aulas gravadas, então aulas gravadas, ou então algum material que eu quero disponibilizar de consulta para os alunos, eu coloco aqui em material, tá? Em material. Então eu venho aqui e coloco material. Então clico em material, certo? E aí no material eu vou ter toda aqui a minha estrutura, né? Para que eu consiga estar fazendo então todo esse meu procedimento aqui dentro aqui do meu Google Classroom. Então olha lá.
Primeira coisa que eu vou fazer é o meu título. Então, aqui o título principal, lembre-se, o título é o que o aluno vai ver lá no mural, lá no início, né? Então, o que é esse título? Vou voltar aqui, ó. Esse título vai ser o que o aluno vai ver aqui nesse mural, ó. Então, no mural aqui, o aluno vai estar visualizando esse título. Então, são as coisas que vão aparecer. Então, nós vamos estar, então, colocando aqui um título fácil de o aluno visualizar. Então, eu recomendo que vocês coloquem aqui, não aquele título comprido que vocês colocaram lá. Então, lembre-se, é um título sucinto, é um título simples aqui, porque a descrição da sua aula gravada é na parte de baixo, onde está a descrição. Então, aqui, eu recomendo, inclusive, que vocês numerem a aula. Então, como dica aí, né, para vocês fazerem uma organização melhor nas suas aulas gravadas, se você não numera a sua aula, passa a numerar a partir da primeira aula aí dentro do Google Sala de Aula, fica melhor, tá? Então, já que a gente está iniciando a plataforma, coloque lá, ó, em letras maiúsculas, aula 01, tá? Fica muito mais fácil, ó. Então, aula 01. Então, logo em seguida, vocês colocam em um hífen, né? E aí vocês colocam o título principal da sua aula, né? Então, imagine aí que o título dessa aula, eu vou falar aqui dessa minha aula, eu vou falar em tecnologia, então eu vou falar sobre sistemas operacionais, certo? Sistemas operacionais, certo? Então, vou estar falando sobre sistemas operacionais nessa minha aula. Esse é o tema principal, ok? Então, vamos lá. O que eu vou estar fazendo, então, na minha descrição? Na minha descrição, aí sim, eu vou estar descrevendo o conteúdo dessa aula, ou o que deve ser feito, ou o que deve ser consultado, tá? Então, nessa descrição, o que eu coloco aqui? Eu posso colocar um módulo, devo colocar, então, aqui eu vou colocar todas as informações referentes a essa aula. Então, eu coloco aqui o módulo, então, imagine aqui, módulo 3, coloco as páginas desta minha aula, então, páginas, certo? Vamos dizer 34 até 38, que foi a minha 36, que foi a minha aula, certo? E aí eu posso ainda estar especificando mais. Se eu estiver pedindo tarefas da apostila, eu posso até colocar nessa descrição, né? Mas eu posso depois criar o meu item tarefas e colocar lá como tarefas? Pode, mas aqui, né, você pode descrever toda a tua aula, né? Então aí, leia, né, assista a nossa aula, depois faça a tarefa referente ao módulo 3. E aí eles vão consultar lá no tópico tarefas, tá? Você pode colocar aqui, então, ó, o que você pode fazer aqui, ó. Então, assista a nossa, ou melhor, assista essa aula gravada e logo em seguida faça a tarefa da aula 01, certo? E lá na aula, na tarefa, vocês vão identificar qual que é a tarefa que deve ser feita. Se é apostila, se não é, e aí vocês colocam dessa forma aí. Tudo bem? Certo? Aí, o que vocês vão fazer? Então, agora a gente vai adicionar. É aqui que a gente adiciona o material. Quando eu clico aqui nesse item adicionar, existem algumas coisas que eu posso estar adicionando. Você vê que é muito fácil o Google para eu adicionar conteúdo dentro da minha aula. Então, é tudo na mesma página, eu não tenho que estar mudando para nenhuma outra página, carregando, é tudo no mesmo local, tá? E o aluno também visualiza no mesmo local, é mais fácil para ele. Lembre-se, olha lá, quando eu estou trabalhando aqui, então aqui, ó, link. Então, se eu quiser um link de um vídeo, né, eu posso estar pegando um link de vídeo de YouTube, um link de uma página da internet. Então, quando eu clico em link, é só eu colocar aqui um link qualquer, certo, do meu material. Lembre-se que material é sempre algo que eles vão pesquisar, né, algo que eles vão ler, né, um conteúdo de visualização, né. E aqui eu posso estar colocando algo do meu Google Drive ou posso estar colocando também algo do meu YouTube, certo? Então prestem atenção, ó. Quando eu estou trabalhando aqui em arquivo, quando eu estou trabalhando no meu Zoom, então olha o que eu vou fazer. Eu vou estar clicando aqui em arquivo, certo? Cliquei em arquivo, aí eu vou estar dando, como a gente vai estar pegando algumas aulas do Zoom ainda, vocês vão estar dando aqui, então, o upload desses arquivos, ou seja, vocês vão pegar esse arquivo do computador de vocês e trazer ele para a plataforma. E é por aqui mesmo que eles vão visualizar. Então, olha o que vocês vão fazer. Vocês vão dar upload, aí vocês vão estar clicando aqui em browse,
E agora vocês vão estar identificando o seu arquivo. Quando vocês estão trabalhando dentro da plataforma Zoom, certo? Os arquivos do Zoom, lembre-se, né? Os arquivos do Zoom, eles têm lá o arquivo lá Zoom 0 MP4, né? Que são os arquivos. Presta muita atenção. Renomeiem da mesma forma que vocês renomeavam antes no YouTube, né? Então deixem renomeado esses arquivos. Eu renomeio aqui o meu arquivo, né? Então meus arquivos são todos renomeados aqui. Então, ó, vou clicar aqui no arquivo, certo? E automaticamente eu dou abrir. Esse arquivo ele vai ser carregado na internet e já vai ser dado upload, ou seja, vai ser colocado na nuvem do nosso Drive, do nosso Google Drive aqui. Tudo bem? Então, olha lá. Vou estar carregando aqui. Pronto, já está a nossa aula. Precisei colocar no YouTube? Não. Precisei colocar lá na outra plataforma? Não. Tá aí. Então o arquivo já está do Zoom aí perfeitamente aí publicado. Então, nesses dias de adaptação, porque no começo eles vão se adaptar nesse arquivo do Zoom, né, somente na plataforma, para depois terem as aulas ao vivo, ok? Muito bem. Então, coloquei o conteúdo. Se eu quisesse colocar mais algum conteúdo, né, poderia estar colocando outros, poderia estar colocando o link da internet, tá? Eu poderia estar com conteúdo de consulta, até de repente uma página aqui de texto, né? Eu poderia estar colocando um arquivo do Microsoft Word, tá bom? Prestem muita atenção. Logo em seguida aqui, eu vou estar dando então a postagem da minha aula gravada. Então, para eu postar a minha aula gravada, olha o que eu faço. Eu vou vir aqui nesse menuzinho, e aí eu vou identificar qual turma que eu vou estar postando. Lembre-se, lembra que eu falei que eu posso postar para todas as turmas ao mesmo tempo? Por exemplo, aqui eu estou no 7º A. Se eu quiser postar para todos os meus 7º anos que eu dou aula, então eu seleciono 7º A, logo em seguida eu seleciono 7º B, logo em seguida eu seleciono 7º C, ok? Fiz isso, ok? Está todos selecionados as turmas. Depois, se eu quisesse também alunos, somente em uma turma, e eu quisesse postar para um aluno específico, por exemplo, um aluno NE, algum material para que ele visualizasse, eu seleciono a turma e somente um aluno aqui dentro dos meus alunos, né? Então eu consigo visualizar o aluno individualmente aqui. Agora, muito importante, isso é fundamental. É aí que o aluno vai conseguir consultar naquele menuzinho esquerdo, que é pelo tópico. Então, atenção pelo tópico. É aqui que vocês devem colocar. Qual tópico é? Então, o tópico que nós estamos trabalhando é aulas gravadas. Então, é muito importante que nós coloquemos aqui o tópico, porque é no tópico que vai aparecer aqui no menuzinho do lado, para o aluno, tá? Muito bem. Quando eu estou postando aqui meu material, dentro desse material existe algumas opções aqui. Quando eu dou a opção postar, repara que quando eu dou postar tem essa flechinha. No postar eu posso postar automaticamente, então se eu postar, o aluno automaticamente vai visualizar isso. E eu posso também colocar isso daqui em salvar como rascunho. Então imagine que eu não queira que o aluno visualize isso, mas eu quero que ele visualize aí daqui a pouco, porque eu ainda estou colocando itens aí, eu vou colocar um vídeo, vou colocar um texto, então aí você salva como rascunho e aí o aluno ainda não vê o que você está fazendo. Mas lembre-se, sempre quando vocês têm a aula aí ao vivo, já postem o quanto antes a aula gravada. Olha, é muito fácil de postar. Vocês só tem que criar o link aí da aula. Então aqui vocês, acabou direitinho, só clicar em postar. Repara que quando vocês clicarem em postar, ele vai estar postando esse vídeo. Olha lá, foi postada a sua aula. Leandro, onde que está? Então, olha, quando o aluno clicar aqui em aulas gravadas do lado esquerdo, automaticamente ele vai visualizar esse teu tópico. E olha, para o aluno também, ele vai visualizar a mesma coisa. No mural, ele vai visualizar aqui, ó, no mural, o que você postou está em ordem. Então, olha, professor, o seu nome postou um novo material. Qual material? Aula 1, sistemas operacionais. Lembre-se, por isso que eu falo para vocês colocarem tópicos sucintos, resumidos, porque aí quando o aluno clica aqui no mural, automaticamente ele visualiza lá o que é isso, e aí ele visualiza toda a descrição que você colocou embaixo, tá? Então isso daqui é o procedimento do Zoom, tá? Então agora eu vou estar mostrando para vocês, então, o procedimento do próprio Google Meet, ok? Muito bem. Então agora eu vou estar ensinando vocês a como postar, né, os materiais, as aulas gravadas dentro da classe dos alunos, né, do Google Sala de Aula. Então nós vamos ficar aí um período, né, tendo aí ainda usando um pouquinho o Zoom, né, e aí nós vamos primeiro estar postando, né, esses arquivos do Zoom,
né, dessas aulas gravadas, e logo em seguida nós vamos estar postando direto o arquivo de link do Google Meet, que já vai ser gravado direto na nuvem. Então você não vai precisar colocar o upload, ou seja, você não vai ter que colocar na nuvem esses arquivos. Então nós vamos estar passando para dentro do Google Sala de Aula, dentro das turmas, eu vou estar ensinando como vocês vão estar fazendo aí na sua sala de aula. Tá? Então vamos entrar então nas nossas salas de aula, vamos visualizar lá. Então eu tenho aqui as nossas salas de aula. Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam é conferir a sala de aula. Então essa conferência é um procedimento muito importante. Então, por exemplo, eu tenho aqui a sala de aula do 8º ano, né? Então eu vou entrar na sala de aula do 8º ano, lembrando assim, quando eu entro na sala de aula, este daqui é o mural, né? É o mural onde os alunos visualizam todo o conteúdo inicial da sua sala e tudo que você posta. Eu dei também no nosso curso como a gente troca esse tema, vocês podem estar trocando esse desenho, né? Esse tema inicial, é só você vir aqui selecionar tema, vocês podem estar mudando aí nas turmas aí de vocês, tá? Como também mudando as ordens das turmas. Então, vamos lá. Para que eu possa estar postando, então, uma atividade, né, antes eu preciso de estar configurando os meus alunos, ou seja, visualizando se eles estão todos presentes na minha sala de aula. Vocês só vão fazer isso uma vez, tá? Então, ó, quando vocês estiverem aqui, ó, vocês vão estar clicando em pessoas. Ah, uma observação. Não cliquem, por favor, nesse endereço aqui de gerar o Google Meet e também nunca passem esse código da turma para os alunos, senão eles podem estar colocando outras pessoas na turma, tá bom? Então não passem esses links. Então vamos conferir as pessoas de dentro dessa turma. Então vocês vão clicar aqui em pessoas, aqui vão ser os professores que são, o professor inicial aqui é o professor tutor da sala de aula, depois nós temos aqui um monitoramento técnico que pode ser feito na sua aula e um professor coordenador, né, que pode estar entrando na sua aula para verificar as suas atividades. Tá bom? Bom, aqui embaixo nós temos todos os alunos, então eu passei para vocês uma lista, né, em PDF e também em arquivo do Word, que você pode inclusive estar até utilizando isso, e aí eu passei essa lista, e nessa lista aqui vocês vão conferir os alunos, né, que estão presentes na turma de vocês. Ah, Leandro, tá faltando um aluno. Então, o que que você vai fazer? Você simplesmente vai falar para mim, eu vou passar o e-mail desse aluno para vocês, e aí vocês vão estar aqui no campo alunos, vocês vão estar vindo aqui, ó, repara que aqui tem 19 alunos nessa sala, então já dá para verificar a quantidade. Então, tá faltando alguém? Você vai clicar aqui nesse bonequinho que tem um sinalzinho de mais, e aí aqui vocês vão ter que colocar o endereço do aluno, tá? Você pode perguntar para ele, é só você perguntar também o nome, né? Qual que é o seu primeiro nome e o seu sobrenome? Então, vai ser aqui. Ou você pode me perguntar, manda aí um WhatsApp que eu te respondo. Eu preciso saber o nome dele e o sobrenome para poder consultar. Então, aqui você vai colocar o nome do aluno. Vou colocar aqui um aluno teste, ó, aluno.teste, tá? E aí, arroba sempre portal machadodeassis.com.br. Repara que quando você já coloca, o aluno já aparece embaixo, porque ele já reconhece na plataforma. Você entra aqui, ele já faz parte da plataforma, e aí você dá convidar. A partir desse momento, o aluno está na sua sala. Então, por favor, antes de vocês começarem a aula ao vivo, vocês têm que configurar, ou seja, conferir esses alunos. Caso o aluno não esteja aqui, ele não vai conseguir entrar na sua aula. Então, isso é muito importante, essa conferência dos alunos. Outra coisa que eu quero que vocês confiram, prestem atenção, tudo isso foi feito já para facilitar vocês. Então, eu já adicionei os alunos na turma de vocês, já criei o link, né, que é o link do Google Meet, né, que é aqui em atividades, em aulas ao vivo. Então esse link aqui foi criado na agenda de vocês, por isso não removam esse link, esse tópico de hipótese alguma, tá? Porque aqui é o link onde os alunos vão acessar as aulas e vocês também, tá? Então, quando nós clicamos esse link, por exemplo, às vezes você tem a turma do 8º ano A, B e C. Logo, todos naquele momento vão ter a mesma aula com vocês. Então, o que vocês vão ter que configurar? Vocês vão ter que verificar aqui, ó, se o link é o mesmo. Então, depois aqui, meet.google.com/, vocês vão verificar aqui essas 3 letrinhas para ver se elas são as mesmas, tá? Opa, verifiquei aqui, nesse caso aqui é o meu 8º ano A, vou lá no 8º ano B e vou verificar também aqui em atividades, aulas ao vivo, vou verificar se o link é o mesmo, olha lá, meet.google.com, UWI, tá vendo? Ó?
Vamos ver se está também o mesmo link no oitavo C. Olha lá, o mesmo link no oitavo C. Vamos ver lá. Atividades, aulas ao vivo. Olha lá, mesmo link, ó. .com/UWI. Então, vocês vão estar verificando aí se todos têm, cada um tem o seu link. É diferente lá do ID do Zoom. Tudo bem? Então, agora vamos então estar postando as suas atividades. Voltando aqui para a turma, né? Para caso a gente se perca. Então, vocês entraram na turma. Como que a gente vai postar a aula gravada? Então, a gente vai vir aqui em atividades e aí a gente vai postar a aula gravada. Reparem que nós precisamos organizar aqui as nossas atividades em tópicos. E aí eu vou pedir para que todos vocês façam isso em todas as salas de aula de vocês. Eu criei para vocês aqui um tópico chamado de aulas ao vivo com letra maiúscula aqui. E nós vamos criar aqui em cada sala de aula de vocês também mais 4 tópicos, tá? Então, para eu criar tópicos, porque são esses tópicos que vão me dar referência para o conteúdo que eu vou estar postando aqui na plataforma. Então, sempre para eu criar tópicos, eu tenho que estar sempre clicando aqui em todos os tópicos. Logo em seguida, eu vou clicar aqui em criar. Cliquei em criar e aí eu venho aqui em material, tá? Por que material? Todas as aulas gravadas são materiais para serem visualizados. Então, tudo que você vai colocar de consulta para o aluno, material para ser visualizado, vídeos, né, ou até textos, coloquem em material. Agora, quando for atividade, depois nas nossas aulas, né, de capacitação, eu vou estar falando sobre atividade, atividade com teste e pergunta. Então, vamos colocar aqui material, certo? Para todas as aulas gravadas. Opa, mas eu não tenho aqui a aula gravada ainda, o tópico. Então, eu vou estar criando aqui o tópico. Então, lembre-se, eu falei para vocês no início que nós vamos ter aí 5 tópicos ao todo. Então, vamos criar. Eu tenho aulas ao vivo, vou vir aqui, clico em tópico. O próximo tópico vão ser aulas, faça em letra maiúscula, tá? Gravadas. Pronto, adicionei. Então, aqui nós vamos, nesse tópico, nós vamos adicionar as aulas gravadas. Vou adicionar mais um outro tópico, que vão ser as tarefas. Então, é aí que os alunos vão estar colocando as tarefas, certo? Nós vamos adicionar aqui um outro tópico, que vão ser, então, as avaliações. Depois a gente vai estar conversando sobre essas avaliações, tá bom? Ou tarefas avaliatórias. Depois aqui vamos estar criando tópico e aqui nós vamos estar colocando aqui orientações, que vai ser um campo lá onde a gente pode colocar orientações de estudo, algumas observações, certo? Então, é essencial que todas as salas de aula tenham esse mesmo padrão e nesta mesma ordem, tá bom? Qual a ordem e quais os tópicos? Então, os tópicos, esses 5 tópicos, tá? Então, vocês vão criar em cada sala de aula de vocês. Então, preste atenção. Tem que ter essa ordem. Qual ordem? Qual que é a primeira coisa que os alunos têm que ver sempre, todos os dias, na aula ao vivo de vocês? Né? O tópico aqui, aula ao vivo. Então, repara que para eu mudar a ordem do meu tópico, inclusive ele vai mudar no menu, é só eu clicar aqui na guia, né, do tópico, certo? Nesse retângulo, e eu consigo movimentar. Então, a primeira guia tem que ser aulas ao vivo. A segunda guia vai ser aulas gravadas. A terceira guia vai ser tarefas. A quarta guia, avaliações. E a quinta guia, orientações. Leandro, posso criar mais tópicos para conteúdos da minha aula, organizar melhor o que eu for postar para os meus alunos? Pode. A partir do tópico orientações. Então, ficou nessa ordem aqui: aulas ao vivo, aulas gravadas, tarefas, avaliações e orientações. Certo? Deixem nessa ordem, de preferência com letra maiúscula. Vamos padronizar isso para que os alunos consigam visualizar melhor todos os outros professores. Então, o que um professor faz, o outro professor também faz. É importantíssimo que todos os professores façam isso. Tá? Inclusive, eu vou estar passando nas salas de aula para estar orientando e verificando se os professores fizeram, para que a gente crie aí o mesmo padrão para toda a nossa escola. Lembra-se que tudo está sendo padronizado, então a gente segue aí uma linha para que os alunos não se percam dentro da plataforma. Lógico, a postagem de conteúdo vocês vão estar postando, cada um tem a sua postagem, mas aqui nós vamos estar trabalhando com tópicos e alguns títulos parecidos, né, ou similares. Tudo bem? Fizemos o nosso tópico, então nós vamos então estar postando a aula
gravada. Existem dois tipos de aula gravada. Essa agora, nesse comecinho de adaptação, que vão ser arquivos de aula do Zoom, né? Da gravação do Zoom, que vocês vão estar ainda dando aula pelo Zoom. Então, o que vocês faziam no Zoom? Vocês pegavam, renomeavam o arquivo, depois vocês colocavam esse arquivo, né, dentro do YouTube, depois do YouTube copiavam o link, né, de compartilhamento, e aí colocavam na plataforma, na outra plataforma do Coma. Não, agora vocês simplesmente só vão jogar o arquivo dentro aqui do nosso Google Sala de Aula. Só que para isso a gente vai ter que criar a aula gravada, ou seja, o item da aula gravada. Então, vamos lá comigo, juntos. Vamos padronizar isso também. Então, a primeira coisa, sempre para eu criar alguma coisa, clico em todos os tópicos, logo em seguida eu dou criar, e aí eu venho aqui em material, lembrando-se que a aula gravada ou um texto, ou um link da internet, ou um vídeo do YouTube é material. Clico em material. Muito bem. Quando eu cliquei em material, abriu essa janela que tem algumas especificações que eu vou estar falando para vocês. Então aqui eu vou estar criando, a primeira coisa é um título. Então esse título é um título simples, um título sucinto, certo? Resumido, ou seja, um título que não vai dar toda a descrição da sua aula gravada. Você vai dar uma descrição somente para o aluno saber o que é. Então eu recomendo que vocês comecem a organizar as suas aulas por numeração de aula. Certo? Se você não faz isso, eu já faço isso desde a outra plataforma. Se você não faz, comece a fazer, porque o aluno consegue visualizar melhor a aula. Olha, consulta lá a aula 10 que eu coloquei na aula gravada. Ó, consulta a aula 5, consulta a aula 8. Então fica muito melhor aí para você estar falando com o seu aluno, tá? Então, o que você pode fazer? Então eu sempre coloco aqui, eu começo aqui com aula, e aí eu coloco o número da aula. Ah, eu posso colocar e começar então a partir da plataforma Zoom aula 1? Pode começar então, porque nós estamos mudando de plataforma mesmo. Então, é a primeira aula da plataforma do Google, certo? Ou seja, saímos lá do Zoom e viemos aqui para o Google, né? Saímos do Coma. Então, a aula, o que nós colocamos na aula lá? A aula e o número da aula, logo em seguida um hífen, e aí você coloca o título principal da sua aula. Então, imagine que eu estivesse falando aqui sobre inteligência artificial, certo? Tem um termo aqui de tecnologia, certo? Então, esse é o título principal. Poderia ser assim, aula de reforço segundo trimestre, aula de reforço da prova. Rápido. Agora aqui, a descrição, sim, você vai especificar tudo dentro da sua aula, tudo que você colocou aí na sua aula, ou seja, para o aluno consultar, principalmente na apostila. Então, vocês vão colocar aqui o módulo da apostila, módulo 3, né, a apostila do aluno. Depois vocês vão colocar a página dessa apostila que foi feita, que foi tirada da sua aula, né? Então, vocês vão estar colocando lá páginas, por exemplo, 32 até 35, que foram a teoria, né, da página. E aí, logo abaixo, você pode estar descrevendo, né, sobre essa aula. Não precisa ser muita coisa, mas principalmente é fundamental e é obrigatório ter o módulo e as páginas, né? Isso, inclusive, foi passado como orientação que deveria ter no começo da aula, né? Então, você colocando aqui na tua aula gravada já fica mensurado aí na nossa Google Sala de Aula. Bom, abaixo o que vocês podem estar colocando lá? Então, assista, né? Ó, assista com atenção esta aula e logo em seguida faça a tarefa da aula 01. Leandro, eu posso descrever qual é a tarefa, a página das apostilas? Você até pode descrever aqui embaixo, mas eu aconselho vocês colocarem no tópico tarefas, tá? Então, lá em tarefas, vocês vão colocar lá em atividades, e aí vocês colocam qual tarefa que você vai estar postando no aluno. Eu vou estar falando sobre isso nas nossas próximas aulas também de capacitação sobre postagem de tarefas, de Google Forms e assim por diante, tá bom? Então, olha lá, a aula direitinho. Então, aqui embaixo eu vou colocar então o conteúdo, certo? Vou estar aqui clicando em adicionar, lembrando-se que em adicionar eu posso estar colocando algo do meu Google Drive, posso estar colocando um link, esse link pode ser de repente um vídeo do YouTube, caso eu queira, além da minha aula gravada,
certo? Que eu gravei lá, mesmo no Google Meet ou no Zoom, eu posso estar colocando um vídeo do YouTube para acrescentar essa aula, para o aluno visualizar. Coloco o link do YouTube aqui, certo? Posso colocar um arquivo, ó, um arquivo de texto, uma imagem, posso estar colocando aqui. E aqui eu posso estar dando uma consulta também do YouTube, aqui que também é arquivos de YouTube também, tá? Links aqui de sites especiais, tudo bem? Bom, como nós vamos iniciar com os arquivos do Zoom, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um arquivo, então eu clico aqui em arquivo. Bom, aí eu vou ter que, quando é o arquivo do Zoom ou um arquivo de vídeo qualquer, que vocês podem estar colocando um arquivo de vídeo mesmo, vocês não precisam postar na plataforma, tá? Então você dentro do YouTube, só você colocar o link aqui que eles já conseguem visualizar. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que colocar na sua nuvem, ou seja, vai ter que colocar dentro do seu Google Drive. Olha como que eu faço. Eu clico aqui em Upload. Logo em seguida, eu clico em Browse e aí eu vou selecionar o meu arquivo lá, no caso, no começo agora do Zoom. Lembre-se que a pastinha do Zoom, ela fica desse jeito aqui, né? E aí os arquivos do Zoom fica aqui, Zoom 0, alguma coisa, né? Então, é sempre recomendado que vocês renomeiem esse arquivo, né? Então eu já tenho aqui os meus arquivos renomeados, né? Então eu tenho aqui os meus arquivos renomeados. Então eu vou lá dentro do meu arquivo, ó, clico no meu arquivo, logo em seguida eu dou abrir. O que vai acontecer? Automaticamente vai ser postado dentro da plataforma, ou seja, vai subir esse arquivo para dentro do seu Google Drive e automaticamente tudo que está no seu Google Drive e o aluno que está dentro da plataforma, ele consegue visualizar. Pronto! Simples e objetivo. Acabamos de colocar num arquivo de vídeo. Esse arquivo de vídeo, no caso, foi o arquivo do Zoom. Tudo bem? Então aqui você pode adicionar, além disso, você poderia, além do arquivo, pode colocar mais coisas, aqui links, mais arquivos, você pode colocar aqui algum conteúdo nessa sua aula aí para acrescentar a sua aula. Muito bem, agora vamos mexer com a parte de postagem. Antes de postar, a gente vai configurar. Para eu configurar, primeiro eu vou estar falando para quem que eu vou postar. Então eu posso postar aqui para minha sala, né? Então eu tenho aqui a minha sala do 8º ano C, que foi essa que eu coloquei. Eu posso, dentro de uma única sala, eu posso estar selecionando uma atividade, por exemplo, tanto atividade ou algum conteúdo, para somente um aluno ou até um aluno NE, né? Se você quiser colocar um conteúdo especial, então você seleciona aqui somente o aluno, desmarca aqui todos e seleciona, por exemplo, somente aqui um aluno aqui, né? Por exemplo, né? Sendo um aluno aí, né, que nós temos aí de NE. Tá? Se for todos os alunos, seleciona aqui. Ah, Leandro, mas eu tenho 3 salas, vou ter que fazer várias postagens? Não. Olhem aqui, ó. Aqui eu tenho o 8º ano C, mas eu quero postar essa mesma aula, porque foi a mesma aula dada para todas as séries. 8º ano C, 8º ano A e 8º ano B. Olha que facilidade, né? Para que eu consiga postar as minhas aulas para as turmas todas iguais, né? Então aqui, 8º ano A, B, C. Uma vez eu postando isso daqui, ele vai para todas as séries e todos os alunos dessa sala automaticamente. Então essa é a vantagem aí de estar trabalhando com o Google, ok? Tá? Então eu vou só postar aqui em uma sala aqui, por enquanto, para a gente visualizar. Então aqui, ó, na postagem nós temos duas opções. Eu posso estar fazendo a seguinte opção, eu posso estar postando esse arquivo aqui como um rascunho, tá? Então, para depois eu posso estar fazendo com que esse arquivo aí seja visualizado pelos alunos, ou seja, eu não acabei de postar todo o meu material, então eu quero depois estar colocando esse material. Então, eu venho aqui, ó, eu posso estar colocando salvar como rascunho, né? Ou eu posso então estar programando ou postando na hora também, certo? Se eu colocar aqui postar, né, automaticamente o aluno já visualiza isso dentro da sala de aula dele, tá? Então, dentro da sala dele, ele já visualiza a matéria, tá bom? Então, é só vir aqui e eu vou dar aqui postar. Então, cliquei em postar, pronto, tá lá a sua postagem. Onde que o aluno vai visualizar isso? Então, o aluno visualiza no próprio mural, assim como vocês, ó. Então, ele visualiza assim, para o aluno vai aparecer no mural. Dessa forma aqui, ó. Professor Leandro postou o novo material, aula 1, inteligência artificial. Por isso que tem que ser um tópico sucinto, tá bom? Muito bem, Leandro. Aqui você ensinou como postar um material do Zoom, né? Um arquivo de vídeo, que é um arquivo do Zoom. Como que eu faço, então, para postar as minhas aulas gravadas no Google Meet, pelo recurso da gravação do Google Meet? Então, vocês vão de novo fazer o mesmo procedimento aqui, atividades,
E aqui vocês vão estar clicando em criar material, certo? Quando vocês colocarem aqui material, da mesma forma, vocês vão dar lá a aula. Imagine que essa daqui, né, foi a primeira semana lá do Zoom. Essa aqui seria aqui a aula 2. Ó, coloca, padroniza. Se for letra maiúscula, coloca tudo em letra maiúscula para os alunos visualizarem. Aula 2. Então, eu estou falando aqui a minha aula 2 sobre nuvem de arquivos. Pronto. Vou falar sobre nuvem de arquivos na internet. Tá vendo? Um tema rápido. E aí, embaixo, sempre a descrição, né? Módulo 3, páginas 38 até 40. E eu posso estar fazendo a mesma coisa. Façam um exercício, né? Então, releiam a atividade na apostila, ou mais páginas, e assim por diante. Bom, como que eu coloco aqui o arquivo? Adicionar. Olha que facilidade de eu colocar aqui no meu Google Drive. Lembra que eu falei para vocês que toda aula é salva dentro do Google Drive? Então, olha como que é fácil. Não está no Google Drive? Então, você vai clicar aqui em Google Drive. Logo em seguida, no teu Google Drive, você vai ter as pastinhas do seu Google Drive. Mas repare, ó, ele já aparece arquivos recentes aqui, ó, tá vendo? Os arquivos recentes. Mas não tem problema, você tem aqui o seu Google Drive. Então, aí no teu Google Drive, você vai encontrar aqui a pastinha chamada Meet Records. É nessa pastinha dentro do seu Google Drive que você consegue visualizar, então, a sua aula. Então, você vem aqui, ó, Meet Records, certo? E aí você posta aí a sua aula, certo? A aula dentro do Google Drive. Tenha certeza qual é a aula que você está postando, né? Para você não postar aí a aula errada, né? Então, olha aí, você vem aqui e simplesmente posta aqui a aula. Olha lá, postou a aula. Tudo bem? Já está postada a aula. O que você vai fazer? Da mesmo formato, ó. Você vai vir aqui, ó, vai colocar aqui para que turma você vai fazer, né? Aí colocou as várias turmas. Não esqueçam de sempre colocar o tópico aqui, aulas gravadas. E logo em seguida, se você já quer postar imediatamente, você clica aqui em postar, certo? E aí você postou lá a aula. Ó, se vocês visualizarem, ó, o aluno, mais uma vez, quando ele visualizar no mural, ele vai visualizar aqui o material postado. Olha como que fica legal, né? A postagem, ó, um padrão, ó, na aula 2, aula 1, né? A mesma coisa aqui, ó, nas atividades. Presta atenção, aqui você vai ter o link aula ao vivo, depois aulas gravadas, não, aulas gravadas, então aqui você tem aqui a aula que está sendo feita, aqui a aula 2, tá vendo, ó, certo? E assim por diante, tá vendo, ó, certo? E aí você vai ter todas as tarefas aí dos alunos. Tudo bem? Deu para entender como a gente consegue postar aí direitinho para os nossos alunos? Tá? Então aqui nós temos aqui a postagem das nossas atividades e tenho lá. Opa, Leandro, eu esqueci uma coisa fundamental e eu fiz isso de propósito para vocês visualizarem. Repara que a minha aula aqui em cima ficou fora de um tópico. Poxa, por que está fora de um tópico? Eu cliquei aqui, fiz essa aqui, aula de inteligência artificial, e eu não coloquei o tópico. Então ela ficou para fora daqui dos tópicos. Tem problema. Caso você queira editar qualquer coisa postada, você clica aqui do ladinho aqui do que você quer consertar, clica em editar e aqui do lado, ó, qual que é o tópico? O tópico é aulas gravadas, tá? Fiz isso aqui para que a gente visualize o erro quando a gente faz alguma coisa. E depois é só salvar e automaticamente para o aluno você já foi alterado. Opa, olha lá, ficou lá, ó, aulas gravadas, aula aqui, ó, aulas gravadas, ó, aula 1, aula 2. Certo? Ele vai por ordem de postagem, tá? Então, isso é legal que fica por ordem de postagem. Ah, Leandro, eu posso estar arrastando também aqui, movimentando? Deixa na ordem, porque vai por ordem de ordem postada, item postado e a data. Leandro, e se eu tô com dúvidas para ver se é a aula mesmo do meu Google Drive, né? Será que é essa aula mesmo, né, que eu tô postando, né? Porque não tem um nome, ó, é um código dessa aula, ó, um código dessa aula. Da mesma forma que o Zoom, né, faz, apesar de ter lá, é um código com horário. Será que bate isso? Então, eu recomendo aí, antes de fazer essa postagem, que você possa estar entrando no seu Google Drive, olha lá, você vem aqui nas bolinhas, né? Entra no seu Google Drive, tá? Entrou no seu Google Drive,
vai na sua pastinha lá Meet Records, né? Inclusive eu coloquei até a minha pastinha Meet vermelha, ó, para deixar ela vermelha, é só você clicar com o botão direito e alterar a cor para que ela fique mais visível, ó, Meet Records. E aí na pastinha, o que que vocês fazem? Olha, tem umas aqui com vários códigos. Poxa vida, que aula é essa? Tô em dúvida. Então eu venho lá, clico na aula e visualizo essa aula. Visualizo de que série é essa aula. Poxa vida, é uma série? Olha lá. Visualizei, ótimo, já sei qual que é a minha série, vou lá, clico aqui no meu arquivo, no meu Google Drive, botão direito, renomear. E aí eu renomeio o meu arquivo para o que eu quiser. Coloco lá a aula 2 da turma do 7º ano, né? E eu coloco o tópico lá, como vocês renomeavam no Zoom, tá? Antes de publicar lá no Google sala de aula. Então vocês conseguem organizar um pouquinho mais aí, tá? Porque lá você já coloca o link direto. Não precisa nem compartilhar isso daqui. Tudo bem? Então aqui, todo esse procedimento aí que nós fizemos é um procedimento de estar colocando aqui. Futuramente a gente vai estar trabalhando com as atividades, né? Lembre-se que para ser tarefas, vocês criam aqui criar atividade. Aí vocês colocam aí como tarefa. A tarefa sempre é atividade. Certo? Ok. Então eu espero aí que nós consigamos aí estar com essa plataforma. No começo aí vai ser um pouquinho tumultuoso, né? Então a gente vai ter os alunos aí com dúvidas, como entrar, como fazer, o que, que eles devem fazer. Alguns não vão conseguir entrar, mas não se preocupem. Da mesma forma de uma implantação de qualquer plataforma, né, nós temos aí uma plataforma que mais de 85% dos colégios, né, estão utilizando essa plataforma. Então é uma plataforma muito utilizada e, além de tudo, é uma plataforma que leva o nome Google e padronizada, porque é uma plataforma homologada para o nosso colégio Machado de Assis. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu fiz um tutorial rápido, mas eu gosto de detalhar. Assistam esse tutorial, tá? Não deixem de fazer todos esses requisitos para que a gente padronize e para que a gente consiga desenvolver mais aí o interesse pelos alunos, ok? Então tenham aí uma forte semana aí, né? Então tenham aí muita força aí nessa luta que estamos enfrentando aí com toda essa pandemia, né? Que Deus possa nos proteger e que a gente consiga sempre passar esse nosso dom de educar sempre o nosso aluno, o nosso estudante com muito amor e carinho e dedicação. Pessoal, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.